E a gente vai falar com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha aí pelas mídias, pela TVT. Vamos lá, Wagner, vamos falar aqui sobre os 50 anos, né, da primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, né? São 50 anos e seria interessante, né, Wagner, a gente aqui abordar as tragédias, né, de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. É importante a gente não esquecer esses dois crimes, né, que a gente acompanhou aqui de perto, né, Wagner? Nesse momento é bom a gente não esquecer, não é isso? É verdade, meu. Veja, a conferência ela foi realizada lá em Estocolmo, em 72, e deixou alguns legados importantes, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e essas datas elas são sempre muito oportunas, porque permite que a gente faça justamente uma revisão, né, dos eventos que ocorreram todos os anos. A gente tem a comemoração, entre aspas, a palavra comemoração, enfim, a lembrança dessa data, e aí nós podemos pensar o que foi proposto lá, né, há 50 anos atrás, quais foram os avanços que nós conseguimos ao longo desse período, e apesar desses avanços que eles existem, nós temos hoje muito mais reflexão acadêmica, muito mais trabalhos aplicados. Hoje nós temos diversas áreas, né, voltadas às questões ambientais. Tem química ambiental, engenharia ambiental, geologia ambiental. A geografia, que sempre trabalhou com esse tema, continua atuando bastante nessa área. Os colegas da arquitetura estão muito preocupados com esse setor. A psicologia tem hoje, né, gente voltada à psicologia ambiental, tem a história ambiental. Enfim, nós temos um avanço importantíssimo, né, em termos conceituais, teóricos, de políticas públicas também. Mas, apesar disso tudo, Marilu, instituições como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é uma criação também lá de 72, ministérios no Brasil, secretarias de Estado, secretarias municipais, mas apesar disso tudo, ocorreram essas duas tragédias, né, Brumadinho e Mariana, como você lembrou muito bem. E a gente tem que sempre lembrar dessas situações, porque houve até, no caso, né, já há registros, inclusive acadêmicos, que mostram que os resíduos chegaram até Abrolhos, né, estamos falando de uma área longe, bem longe da costa brasileira. Tal foi o impacto, né, dos efeitos dessa devastação gerada, por meu ponto de vista, né, problemas de gestão de resíduos industriais, especialmente da mineração, nos dois casos inclusive, e nos dois casos envolvendo uma empresa que ela tem um elo, ela está presente nas duas situações, né? Então isso mostra, Marilu, que apesar de todo esse legado importante, fundamental, né, nós temos ainda que aprimorar muito as nossas ações em relação às questões ambientais, às questões sociais acopladas a ela. E a maneira de fazer isso não há outra, Marilu, senão mais Estado, né? Ao contrário do que a gente está assistindo com o atual governo, que está cada vez mais enfraquecendo os órgãos de fiscalização, mobilizando, na verdade, interesses, não é, alheios às questões ambientais. A gente acabou de ver a matéria agora, por exemplo, envolvendo a FUNAI, né? É evidente que essas questões todas elas estão associadas, né? Você tem invasão em terras indígenas, você tem desrespeito às unidades de conservação, você tem ao mesmo tempo quase que nenhuma punição a crimes ambientais como que ocorreu em Mariana e Brumadinho. Então é um conjunto de ações que nos permite claramente apontar que, lamentavelmente, né, apesar dos 50 anos de Estocolmo deixar um legado fundamental que no Brasil repercutiu em programas de pós-graduação, políticas públicas, legislações importantes, Ministério do Meio Ambiente, secretarias estaduais, secretarias municipais, os problemas continuam acontecendo porque nos últimos 3 anos e meio, né, não há, de fato, vontade política. Eu poderia até esticar um pouquinho mais, para dizer que depois do golpe, né, a partir de 2016, 2017, a gente passa a ter claramente aí o meio ambiente sendo desconsiderado, né, nas ações de governo. E o resultado, infelizmente, é isso, né, por altos índices de desmatamento, jamais visto nesse país, enfraquecimento do IBAMA, e a nossa imagem externa, infelizmente, que era uma imagem positiva, né, até uns anos atrás, ela vai sendo corroída pouco a pouco, lamentavelmente, eu diria. Então, é um quadro realmente muito curioso, né? A gente teve um avanço institucional, um avanço de conhecimento científico, criamos várias leis, mas, infelizmente, tudo isso está sendo desconsiderado nos últimos 3 anos e meio.
Bom, falando em imagem externa do país, né, Wagner, e você citou essa pesquisa, né, que foi realizada aí pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, juntamente com a Universidade Federal Fluminense e com também a Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC do Rio, sobre os rejeitos, né, de Mariana, rejeitos de minério de ferro que chegaram até o Parque Nacional dos Abrolhos, na Bahia. E, inclusive, essa pesquisa, isso aí, 250 quilômetros, bem, você mesmo disse, né, uma distância enorme, né, 250 quilômetros da foz do Rio Doce, né? Agora, esses rejeitos também chegam às águas do Atlântico Sul, ou seja, extrapolam as fronteiras, né, extrapolam aqui só a nossa área, né, brasileira, nossa extensão aqui do mar, né, aqui está o Brasil. Isso também continua preocupando também outros países, né? Quer dizer, a gente está nesse governo de extrema-direita que está provocando todo esse desmonte que você já falou e está prejudicando também outros países, né, Wagner? Não há dúvida, Maria. Aí você trouxe o tema para a minha área de investigação já de algum tempo, que é justamente as questões transfronteiriças, né? Quando a poluição ela chega numa área do mar internacional, nós estamos falando já de uma área que transcende, né, os limites territoriais brasileiros, inclusive os limites do mar territorial. E aí, de fato, você pode sujeitar o Brasil a outras sanções, né? Por exemplo, a Luciana Ziegler trabalhou no doutorado dela, no mestrado dela, desculpe, com o tema da Convenção Transfronteiriça de Resíduos Perigosos, a famosa Convenção da Basileia, né? O que a gente tem nesse documento importante, que é uma das consequências pós a reunião de Estocolmo, né? Foi capitaneado na época pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado lá em Estocolmo. Um país ele tem que comunicar a outro país se ele vai passar pelo território do outro transportando resíduo perigoso, né? Nesse caso, não houve comunicação alguma, né? O Brasil simplesmente, claro que foi por um acidente ou por uma tragédia anunciada, por um crime, enfim, isso não está bem esclarecido ainda, né? A culpabilidade disso tudo não está muito bem delimitado, né? Fizeram-se alguns acordos, algumas indenizações surgiram, mas não tem ninguém ainda responsabilizado claramente, né, pela ação. Isso tudo gerou esse impacto que é transfronteiriço, quer dizer, um evento que ocorreu no interior do estado de Minas Gerais, os dois, na verdade, um deles chegou, inclusive, né, a essa faixa que você mostrou muito bem, 250 quilômetros da costa, né? Então, imagine você quanto não percorreu, e é evidente, Mário, que a gente vai fazer uma análise química mais fina, né, esses rejeitos eles são transportados oceano afora, eu diria, né? E evidentemente que isso poderia gerar algum tipo de responsabilização do país, especialmente da empresa, no caso desse grupo de empresas envolvidos, num tipo de indenização que deveria ser, a meu visto, acionado, já que nós estamos aí diante de uma situação que causa perda para a humanidade. E por que a gente pode insistir nisso, Mário? Porque nós sabemos que o grande berço da vida, onde você tem a maior ocorrência de biodiversidade, é justamente a faixa costeira, né? Nós temos aí na região de Manguezais, especialmente, uma enorme biodiversidade de micro-organismos, a partir dos quais você tem todo o desenvolvimento da cadeia alimentar. Impactar esse segmento, esse setor, é de fato trazer grandes prejuízos para a humanidade, eu diria, né? Então, lamentavelmente, esse tipo de evento, ele gera essa decorrência e a partir da qual, do meu ponto de vista, poderiam ser acionados aí instrumentos internacionais legislativos importantes, acordos internacionais, dos quais o Brasil faz parte, inclusive, para exigir algum tipo de sanção, inclusive financeira, do país, especialmente dessas empresas. Eu acredito que se nós chegarmos a esse tipo de ação, certamente, Marilu, essas ocorrências vão diminuir, porque você vai estar não apenas responsabilizando, mas principalmente afetando aí os fluxos financeiros e os lucros dessas empresas. Então, se não chegarmos a isso, né, infelizmente, o intervalo foi muito pequeno de uma ocorrência a outra, podemos ter outras, infelizmente, lamentavelmente, eu diria. Certo. E, Wagner, bom, a gente vai falar agora sobre a importância da vida, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Você sempre bastante sensível à questão dos ribeirinhos, dos povos tradicionais, dos seres humanos, né? Dos seres humanos, aqueles moradores de Brumadinho, por exemplo, a gente falou bastante de Mariana e Brumadinho, né, que provocou também a morte de 272 pessoas, a lama atingiu o córrego do Feijão, né? Alcançou o rio Paraupeba,
que é afluente de um dos principais rios do país, né, o Rio São Francisco. Enfim, pessoas, comunidades sem água, sem o peixe, sem ter água para irrigação, para consumo. Eu queria que você falasse sobre esse modelo econômico capitalista, né, que deixa exatamente a vida, né, em último plano, e o lucro acima de tudo, né, Wagner? Vamos falar sobre isso, acho que é importante também esse recado. E a Petra também está concordando com a gente. Ela acordou animada hoje aqui, enfim. Maravilha. Mas eu diria que aí, a questão central você já apresentou, quer dizer, é um desrespeito à vida, né? No caso, eu me lembro que quando ocorreu por Brumadinho, nós ficamos uma semana, você foi muito gentil me dando esse espaço para comentar todos os dias aqui na rádio, na época era só na rádio, acho que a TVT também já está envolvida, enfim, nós tivemos a oportunidade de trabalhar bastante essas questões, discutir muito isso, e de fato foi um momento muito duro para a sociedade brasileira, porque em termos de perdas de vidas humanas, né? De maneira direta, Brumadinho gerou mais mortes do que Mariana, ou seja, depois de uma ocorrência já tão traumática como foi a de Mariana, nós tivemos ainda uma nova ocorrência com mais perdas de vidas humanas, né? Isso da área diretamente afetada. Tem um conceito que a gente trabalha, Mariana, que é chamado da área de influência. Se nós considerarmos a área de influência, eu acho que aí a situação muda um pouco, né? No caso de Mariana, as estimativas mostram que foi afetada uma área do tamanho de Portugal, para você ter uma ideia, né? Dada a dimensão do espraiamento dos resíduos, e principalmente isso que a gente comentou há pouco, né? Toda essa questão envolvendo o transporte desse material, né, pelo Rio Doce, chegando e viabilizando a atividade pesqueira, a atividade de cultivo junto à margem dos rios, enfim. Então, foi de fato uma catástrofe muito grande que afetou o modo de vida daquele que um grande professor espanhol, Juan Martínez Elias, chama, né, do que ele chama dos mais pobres, né, aqueles que, na verdade, são diretamente afetados, são os que não conseguem, muitas vezes, ter voz na interlocução para a disputa sobre o uso que vai se dar de um recurso natural, né? Então, essa disputa de visões de natureza, na verdade, ela acaba, muitas vezes, dificultando a manutenção dessas formas alternativas, que são, na verdade, aquelas que permitem a manutenção dos serviços ambientais e ecossistemas, que são fundamentais para a própria manutenção das formas de vida, por exemplo, clássicas da agricultura que se pratica em outras partes do país, né? Então, é preciso, na verdade, fazer um reequacionamento desse diálogo de saberes e permitir que essas visões, né, que são consideradas menos importantes, elas são, na verdade, devem ser valorizadas, né? Porque a partir dessas práticas ditas tradicionais, você consegue manter os serviços ambientais e ecossistemas da natureza, que são tão fundamentais para que a gente possa ter chuva, possa ter água para a agricultura, portanto, possamos ter as temperaturas dentro das médias que se conhece hoje. Enfim, então é preciso, de verdade, Marilu, reequacionar toda essa questão e dar mais voz a esses povos, e especialmente esses que foram afetados diretamente por essas duas tragédias, no caso brasileiro. E aqui no Brasil a gente exporta, né, o ferro, e tem países já na Europa bastante preocupados e já estão adotando leis justamente para saber como é que essa cadeia de fornecedores, né, o que eles estão fazendo. Então, o Brasil pode ser também investigado em relação a essa questão, quer dizer, pode prejudicar aí também a exportação desse minério de ferro, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu, esse tipo de ação, né, quando você vai analisar o ciclo de vida de produto, ou seja, desde onde ele foi retirado, como ele foi processado, quais foram as implicações sociais desse processo todo, né, de onde veio a energia empregada para que ele possa ser dito economicamente viável, ecologicamente sustentável, enfim, você, quando analisa todo esse ciclo de vida, a gente percebe que no Brasil há diversas situações onde, infelizmente, né, preceitos básicos como respeito à vida e ao meio ambiente, ela tem sido ignorado, infelizmente. E é evidente que a partir daí, o consumidor, né, ou seja, um país que vai importar esse minério, ele pode impor restrições, né? Embora o nosso grande destino ainda é a China, né, mas sem dúvida parte desse material chega também ao país da União Europeia, às vezes via a China, né, ele é processado lá, vai para lá, enfim, outras vezes diretamente, inclusive, né? Então, de fato, é possível pensar, sim, que o Brasil possa vir a sofrer algum tipo de restrição comercial a partir do desrespeito a práticas socioambientais, especialmente envolvendo aí exploração de minério. No caso da carne, isso já ocorreu várias vezes, né? Mais recentemente, a questão envolvendo o agrotóxico, a Larissa tem feito um trabalho muito importante
e você tem acompanhado diretamente, né? Eu não estou conseguindo mais assistir como eu via antes o programa, mas às vezes que eu consigo, recentemente a Larissa esteve aí de novo, enfim. Então, de fato, esse tipo de preocupação ele é real, né? Nós podemos passar a ter restrições comerciais dada ao desrespeito aos processos naturais e especialmente os impactos gerados nas comunidades originárias, ribeirinhos, caboclos, enfim, toda essa comunidade que está no entorno das áreas protegidas e às vezes nas próprias áreas protegidas, né? Então, de fato, podemos sim ter sanções a partir do desrespeito ao ambiente e aos modos de vida das comunidades que estão aí. Exato, falando em comunidades, tem o projeto Legado de Brumadinho, né, que é idealizado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, que é um movimento, né, que está aí para lembrar sempre, né? Então, a sociedade organizada, essas pessoas que foram diretamente afetadas, elas têm um papel também fundamental nessa conscientização, né, Wagner? Elas sofreram na pele, né? Sem dúvida. Eu queria, inclusive, aproveitar e cumprimentar a Alexandra Barbosa, que é geógrafa, que fez um artigo belíssimo na Folha, Catelana, acabou encaminhando, a gente, de certa maneira, também resolveu contemplar essa questão, e ela está aí na liderança desse movimento, né, mostrando, do meu ponto de vista, a importância da geografia, como é que a gente tem aí já... Eu fico muito contente, porque eu já estou numa fase assim, meio quase que para sair, mas eu vejo toda uma galera posta aí, envolvidíssima com questões importantes, questões socioambientais, e há 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei na carreira acadêmica, as questões ambientais eram vistas como uma questão menor, ninguém valorizava muito não. Então hoje você tem gente envolvida com MST, MTST inclusive, as questões urbanas, a questão ambiental, né? Tem muita gente que acha que a questão do meio ambiente não deve ser tratada na cidade, é uma coisa absurda, mas enfim, hoje você tem toda uma nova geração, eu nem conheço a Alexandra, até teria curiosidade de uma hora poder conversar com ela, e eventualmente levar os alunos para um diálogo, etc. Mas, independente disso, queria marcar isso, né? Nós temos uma geração fundamental aí, muito importante, de geógrafos envolvidos com as questões socioambientais. Então, aproveito para cumprimentar a Alexandre, não conheço, mas espero ter oportunidade em breve. Isso é bom, né? A gente começa a não conhecer mais quem está fazendo coisa importante, mostra que a comunidade de geógrafos e geógrafas está fazendo um trabalho consequente para esse país, honrando o legado de grandes outros colegas anteriores que tiveram conosco aí. Isso é muito importante. Exatamente. É isso aí, a começar por você, viu, Wagner? Mas vamos lá. Wagner, agora só para a gente terminar, assim, um último comentáriozinho rapidinho, que a gente já está no final aqui, sobre o resultado aqui do estudo, né, nova estimativa, né, do sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa, que foi divulgado nessa segunda-feira. A gente falou longamente ontem sobre esse assunto, né, dizendo que 8 dos 10 municípios que mais emitem gases do aquecimento global aqui no Brasil não estão nas grandes metrópoles, né? Enfim, estão na Amazônia. Como é que você viu o resultado aí dessa pesquisa, Wagner? Já fechando aqui. Infelizmente, sem surpresa, né, Marilu? A gente já sabe que isso ocorre e isso mostra, basicamente, duas questões fundamentais. O Brasil, diferente de outros países, tem como diminuir as emissões de gás de efeito estufa, porque, né, se entre 10 você tem 8 na Amazônia, lá não tem indústria, então a grande questão que está posta é, de fato, o desmatamento. É preciso, de fato, combater o desmatamento. E a segunda questão, que eu acho que é fundamental, é que, diferente de que se veicula claramente, né, as emissões, no caso brasileiro, né, para geração de energia e de veículos, ela está aquém comparado com outros países, né? Só aparece São Paulo e Rio de Janeiro entre essas 10. Então, quando você pega lá, em primeiro lugar, Porto Velho, em terceiro lugar, São Félix do Xingu e Altamira, são cidades que estão sempre ali na ponta, né? Ou seja, esse mapeamento ele mostra claramente onde nós deveríamos atuar. E são dados de 2019, né, Marilu? Que também mostra que o quadro pode estar ainda pior, eu diria, infelizmente, né? Claro, porque até você ter o dado, consolidar e divulgar, demora um pouco, né? Mas, de qualquer modo, esse indicador me parece fundamental para que nós possamos reverter o quanto antes essa situação. E aí se trata, na verdade, de combater o desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal, nesses municípios que estão na Amazônia. Esse é, na verdade, o grande recado importante que esse levantamento apresenta e que mostra que nós temos, sim, condição de cumprir o compromisso, cumprir a meta de reduzir as emissões de gás de efeito estufa até 2030. Wagner, a gente agradece aqui essa participação, muitíssimo obrigada, um forte abraço e até a semana que vem. Até lá.
Até lá. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.